projeto ele começou, né, de uma tragédia, né? E dessa tragédia a gente resolveu da vida, né? Que é a alimentação, né? E o cuidado com as pessoas, né? É uma estratégia de trabalhar a agenda alimentar urbana dentro dessas maiores cidades do Brasil, com um olhar específico para as periferias dessas grandes cidades. Começamos a dialogar com esses municípios sobre a possibilidade de construir um trabalho que olhasse de uma forma mais sistêmica para a agenda alimentar urbana. Por que são desertos alimentares? Porque não há interesse mercadológico de organização do setor privado nesses espaços. Não há lucro. E a gente está falando de territórios periféricos, estamos falando de favelas. Então, se o poder estatal não criar mecanismos de apoio para criar um sistema de abastecimento que leve acesso a alimentos mais saudáveis, produzidos da agricultura familiar para esses espaços, o mercado também não tem interesse de fazer. Então, é fundamental que esse tema seja um tema de política pública. As diferentes experiências, por exemplo, de agricultura urbana, mostram que produz-se alimento, sim, mas há uma produção de outra coisa que talvez seja tão fundamental, que é a reconexão de uma prática comunitária, de uma prática de compreensão de como as outras pessoas vivem, como a gente precisa se conectar, como é que a gente precisa articular as nossas decisões, as nossas propostas, as nossas experiências. E hoje a gente visitou a Horta Girassol, que é uma iniciativa de agricultura urbana aqui no Distrito Federal de mais de 20 anos, que justamente mostra para a gente toda essa diversidade do potencial da agricultura urbana nos territórios, né? Envolvendo pessoas, promovendo trabalho e renda, produção de alimentos saudáveis, né? E essa questão da conservação ambiental. A gente está falando aí de 25 famílias, né? A gente planta muita cenoura, beterraba, né? Cheiro verde, que é o coentro e a cebolinha, alface, variedade de alface, alho poró, rúcula, beterraba, várias caixas de abelha aqui, tem o peixe, né? Porque essa temática é uma temática intersetorial, não existe um modelo, uma estratégia ou um programa que por si só dê conta. Não há como pensar em lidar com o desafio de acabar com a fome ou garantir alimentação saudável para todos, pensando que um único setor ou uma única política ou um único programa vai conseguir fazer isso. É absolutamente ingênuo, né? Não se tem mais essa perspectiva. A questão dos sistemas alimentares e da segurança alimentar e nutricional, ela é multidimensional e, consequentemente, ela precisa de diferentes conhecimentos, diferentes estratégias, etc. Porque quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, nós temos que perseguir uma agenda que valorize alimentos alinhados à nossa cultura alimentar. Isso perpassa, por exemplo, a valorização da biodiversidade para a nutrição. Então é muito importante a gente ter essa visão sistêmica do campo à mesa, avaliar potenciais conflitos de interesse, fazer análises de trade-offs dessas relações para que a gente consiga chegar realmente a soluções que sejam ganha-ganha e possam gerar bem-estar social. É uma das mais inspiradoras políticas feitas pelo governo brasileiro dos últimos anos,
porque abraçou o sentido da complexidade dos sistemas alimentares. Bom, mas como traduzir a complexidade de um sistema alimentar em política pública? Justamente isso é o Alimenta Cidades, colocar num território, colocar num plano objetivo de uma cidade as políticas que são necessárias para enfrentar tanto a desigualdade econômica e social, que aflige a metade da população brasileira. I do believe that this national framework that we have in Brazil for food policy design, the CISAN, the National System for Food Security and Nutrition, is a key enabler for better food policies at all levels. And it's really something very unique. A transformação dos sistemas alimentares passa pela transformação institucional e passa pela oportunidade de dar voz e oportunidade a todas as pessoas do planeta, sem deixar ninguém atrás.